Mateus. Tô na cabeça. Eu tô escutando aí que eu falei, tô não tá nada. Mateus 6, 19 e 34. Isso vai ser bom. Quem? 19 a 34. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês os alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. Bom, aqui é o finalzinho para concluir a nossa relação com Deus. Então essa é a sessão do Sermão do Monte que conclui como a gente trata diretamente com Deus. Então Jesus começou dizendo sobre a piedade, a caridade, o jejum e a oração, e agora ele estende isso a um foco muito mais humano e divino, onde ele vai falar sobre os bens materiais, sobre os desejos dos homens, sobre as prioridades das nossas vidas, a ansiedade do nosso coração, e terminando que tudo isso não pode superar a nossa confiança em Deus. Então, o tema central de todo esse trecho é a vida do cidadão do reino de Deus, a vida de quem é discípulo de Cristo, exige uma mudança radical de valores em relação à confiança em Deus. Então, em vez de você confiar em qualquer outras coisas, em ter apego a riquezas, a bens, ao medo do futuro, você começa a confiar em Deus plenamente. Então, esse trecho ele mostra que a ansiedade, a avareza e a idolatria são sintomas de um coração que está dividido da confiança de Deus, na confiança de Deus. Então, a gente, separando as escrituras do texto aqui, a gente tem os tesouros na terra e no céu, de 19 a 21, o olho como a lâmpada do corpo, 22 a 23, Deus e o dinheiro, e a ansiedade e a providência divina. Aí a gente pode começar com os tesouros na terra. Mateus 6, 19 e 21. Então, Jesus começa dizendo bem claro, não se preocupem em acumular tesouros aqui. De nada vale você se preocupar com isso. Por quê? Porque vocês não devem acumular a terra. Qualquer tipo de tesouro, porque são coisas passageiras. É algo que pode existir hoje, mas amanhã não existe mais. Existem ladrões, salteadores, sei lá, o país pode quebrar, um banco pode quebrar,
você não tem confiança, não tem seguro, mesmo guardando. Então o seu coração não deve estar nessas coisas. É legal você guardar um dinheiro para o seu futuro, vamos segurar aqui até que o país é meio maluco. Mas o seu coração viver somente para isso, é o que Cristo está dizendo, calma aí. Não é assim que vocês devem viver. Porque se vocês estão preocupados só com aquilo que vocês conseguem acumular, significa que o desejo último do seu coração já não está mais na providência e na confiança em Deus, mas o seu desejo último de coração está na força do seu próprio braço. Está em dizer, eu consigo acumular as coisas. Eu consigo providenciar aquilo que eu preciso. Eu não preciso de Deus para isso. E aí, você começa a dividir o seu coração entre dois senhores. Você divide o seu coração entre duas pessoas, entre dois deuses, Deus e o dinheiro. E nessa divisão entre Deus e o dinheiro, Deus não aceita ser dividido com ninguém. Jesus é bem claro que não há como ter dois senhores. Não tem como. Ou você vai agradar um, ou vai desprezar o outro. Por quê? Porque você sempre vai preferir um. Você sempre vai dar valor mais a um do que a outro. E quando a gente trata de dinheiro, o valor que a gente dá para o dinheiro é muito maior do que o valor que a gente dá para Deus. Em específico, está falando de mamão. Isso, mamão. Deus do dinheiro. Se você parar para ver o contexto, é muito cirúrgico. Porque você está com um contexto onde o Império Romano está oprimindo o judeu e oprimindo as nações, onde o judeu dali da Galileia, do monte onde ele está, não tem tanto dinheiro assim. A ponto de que precisavam sair para pescar, e tem todas as brigas, e etc., por conta de pescaria. Então, é meio que o judeu daquela época vivia só para isso. Até porque na ideia judaica se eu sou abençoado, eu tenho dinheiro consequentemente, eu tenho posses, eu tenho bens. A posse e os bens para o povo judeu era bênção divina, Deus está me abençoando. Então eu estou buscando a bênção de Deus acima de todas as coisas. Então eu estou buscando ser rico acima de todas as coisas. Aí Jesus deixa bem claro, calma que não é assim. Existe... Tudo bem. Nada, o Tourette. Pô, Tourette. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, o cabelo é sacanagem. Nossa. Oh, meu Deus. Então Jesus, ele expõe a fragilidade dos bens terrenos. Ele mostra que tudo é temporário, tudo é vulnerável, tudo é inevitável. E o tesouro representa aquilo que domina realmente as decisões das pessoas. Se eu tenho a minha família como um tesouro, então as minhas decisões vão ser para a minha família. Tudo que eu faço é voltado para, fazer o bem para a minha família, então o meu tesouro mostra onde está o meu coração. Só que aí, Cristo deixa bem claro que o nosso maior tesouro não são aquilo que a gente pode possuir, mas é o próprio Deus. Então todas as nossas decisões, tudo aquilo que molda o nosso coração é voltado a Deus. As outras coisas são secundárias. Isso é muito difícil para muitas pessoas. O dinheiro é secundário, mas a família também é secundária. A mulher também vai ser secundária. Desculpa, meu bem, Deus em primeiro. Tudo, o trabalho vai ser secundário. Tudo isso é bênção divina. O dinheiro, a família, o trabalho, tudo é bênção divina. Mas no momento que a bênção se transforma no divino, aí mora o problema. Então, um tesouro, quando Cristo fala de ali onde está o tesouro, ali está o teu coração, é porque o nosso tesouro maior é Deus. E quem encontra Deus, quem encontra Cristo, encontrou um tesouro de tal valor que vendeu tudo que tinha e ficou só com aquilo.
Então é tudo que você tem é para Cristo. Então Cristo até aqui ele não está, muitas das vezes vai dizer, tipo, tá proibido ter bens. Tem. Putz, eu esqueci o nome do padre agora. Que ele largou tudo que ele tinha. Francisco de Assis. Largou tudo que tinha para viver como pobre. Realmente interpretando coisas assim. Não, pode pegar aqui, ó. Tá tranquilo. Então, tipo, mas Cristo não está proibindo de possuir os bens, mas de ser possuído por esses bens. De ser levado, e o coração está nele. É o seguinte, se me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é comparado a um tesouro, porque é tipo um sistema de recompensa, né? Então, tipo assim, aonde estiver o seu coração, ali estará a tua cara, né? Onde está o seu tesouro, onde está o seu coração. Como se, por exemplo, você faz por aquilo, né? Então, tipo assim, o tesouro é porque é como se fosse uma forma de recompensa, né? É o seu pagamento pela sua motivação do que você está fazendo. O tesouro é aquilo que você tem mais valioso. Então, o tesouro não é muito só ligado à pirataria, né? Os piratas lá chegando, caçando tesouro. Mas era isso. Por que os piratas caçavam tesouros? Porque pessoas enterravam aquele de bem que ele tinha mais valioso. Hoje a gente não precisa mais disso porque a gente tem bancos para fazer isso. Mas as pessoas enterravam por quê? Porque precisavam guardar aquilo como se fosse uma garantia de que a vida dele vai ficar bem pro resto da vida, porque aquilo valia muito. Então tem questão de ser valioso. E aí Jesus está dizendo, se você está dando valor mais pro dinheiro do que para Deus, então o seu coração já não é mais em Deus e isso se torna um Deus para você. Então tudo aquilo que é mais valioso para você do que Deus se torna um Deus no lugar de Deus. Aquilo se torna divino. E aí Jesus deixa bem claro. Então o seu tesouro, aquilo que é valioso para você, é Deus e nada mais. O resto é secundário, o resto não tem tanto valor assim. O resto, o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem corrói, tá tudo ali. Então não se preocupe com isso. Por quê? Porque é natural do ser humano se preocupar com as coisas terrenas. E aí, quando Cristo aponta para o coração, dizendo, vocês estão preocupados com essas coisas, é falando, peraí, vocês não estão confiando em Deus. Vocês não têm, mas aí mais para frente ele vai continuar dissertando sobre isso. É tipo, vocês podem acrescentar um dia mais na sua vida? Não. Então por que vocês estão se preocupando? Por que vocês ainda estão tentando achar algo valioso que você só encontra em Deus, que é eterno? Aí você vai para 2 Coríntios, onde Paulo fala sobre, cara, não focamos os olhos naquilo que não se vê, mas não focamos os olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório e passageiro, mas o que não se vê é eterno. E isso é Paulo falando de que no ministério dele, ele passa por todas as dores. Ele passa por todas as aflições, o corpo dele se corrói todo dia no ministério. Mas ele tem em si algo que é eterno, que é o valor de Cristo. Que ele fala, trazemos sempre o nosso corpo, o morrer de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus Cristo se manifeste em outras pessoas. De modo em que nós atua a morte de Cristo, que nós atua a morte para que em vocês a vida. De modo que em nós atua aquilo que a gente mais detesta, que é a morte. A gente morre para todas as outras coisas. Porque as outras coisas não têm valor, mas Cristo tem. E essa é a intenção do cidadão do reino de Deus. O coração é voltado simplesmente para Deus e nada mais. O valor do cristão está em Deus. O tesouro nos céus não são investimentos eternos feitos para uma vida obediente, mas é o coração que inevitavelmente busca por aquilo que é valioso, que é Deus. Então, quando Jesus fala, não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros nos céus, é que aquilo que mais precioso que a gente tem está lá, que é Deus. Não precisa pensar em acumular coisas aqui, mas o galardão foi o que a gente falou na semana passada. Teve um assunto sobre o galardão, sobre o que era essa bênção de Deus. Caramba, acumulem boas obras. Resumindo, né?
acumulem boas obras, façam coisas que valem a pena perante Deus. Então, o problema que Cristo está dizendo aqui não é a riqueza em si, mas ele deixa bem claro que o cara que é rico é difícil de lidar. Ele vai se preocupar com essas coisas. É mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino de Deus. É mais fácil. Mas existe. Então o problema não é a riqueza, mas a prioridade do coração. Então, a pergunta que fica aqui é: onde investimos o nosso tempo, a nossa energia, a nossa esperança? São com as coisas daqui, para esse momento? Se for, não vale a pena. Vale a pena investir tempo, energia e esperança para aquilo que é realmente eterno. Então, o que ocupa o centro do nosso coração, no fim, precisa ser Deus. Aquilo que é eterno. E aí Jesus vai dizer que isso vem muito daquilo que a gente vê. Ele fala como olho como lâmpada do corpo. Os olhos são como lâmpadas do corpo. Então, no pensamento judaico, o olho simboliza a intenção interior do coração. Então, a forma como a pessoa enxerga a vida e ela vislumbra as coisas representa aquilo que o coração dela está sentindo. Então, se o olho dela está focado em riquezas, os olhos dela estão focados em riqueza, então é só riqueza que ela deseja. E aí, onde tá os nossos olhos? Um olho bom representa um bom coração. Não está na Bíblia, mas é filosofia. Os olhos são o espelho da alma. Então, aquilo que seu olho vê, aquilo que você enxerga, aquilo que tem a sua visão de mundo até, a sua cosmovisão, reflete aonde está o seu coração. E é por isso que a gente fala direto de uma cosmovisão cristã. Porque a nossa visão de mundo é cristã. E a visão do mundo cristã, ela é completamente diferente do que é do mundo comum. É o cara rico, já que está falando de dinheiro, o cara milionário que ganha 1 milhão por mês, viver com 10 mil reais e o resto não importa. Ele vai ajudar as pessoas próximas, ele vai fazer ONG, ele vai fazer o que for. Porque para ele não está importando o dinheiro. Ele fala, estou vivendo bem, eu já tenho o que comer, já tenho o que vestir, está tudo certo. O que vai importar é outra coisa. E se o meu dinheiro é feito para isso, vai ser para isso que vou usar o dinheiro. É mais difícil para esse cara. O cara que ganha 1 milhão, ele não faz isso. A maioria do pessoal que ganha 1 milhão está preocupado em fazer 2 milhões. Então, mas na cosmovisão cristã, isso não vai importar nem um pouco para você. Então só viva com o suficiente. Salomão em Provérbios. Deus, não me dê pouco. Se você tiver pouco, posso vir a roubar e envergonhar o teu nome. Mas também não me dê muito. Porque se eu tiver muito, eu vou esquecer de ti. Me dê somente o necessário. Aí Jesus, nesse mesmo capítulo, diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o cristão, ele aprende a viver com aquilo que é necessário. O extra não é para ele, é para os outros. Nunca vai ser para ele o extra. E essa é a cosmovisão do mundo cristão. Ela é diferente. A cosmovisão do mundo cristão em relação à família sempre vai ser pai, mãe e um monte de filhinho ali, um monte de catarrinhos correndo. Essa é a visão cristã de família. Por mais que tentam deturpar isso. Mas fala o quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falando, eu tive um insight monstruoso. Assim, a nossa sociedade toda ela é construída nessa mentalidade de aquisição. A gente, mano, chegou no início, até na aquisição por segurança. Igual você falou, a gente vive com pão diário, mas sei lá, eu ficaria maravilhado, eu ficaria muito mais seguro com o Senhor se eu estivesse ganhando 1 milhão e vivendo com 10 mil, entendeu? Porque eu tenho a segurança de tipo, se der ruim, eu tenho 1 milhão. Gordura aí. Mano, eu vi uma galera que tipo, não tem nada, mano. Não tem nada. O que é justo? Um que eles promovem justiça, tipo, a gente manda aqui, aquilo é que fazer um processo judicial, tal, lá.
Lá é assim, junto uma galera e fala assim, ele foi prejudicado por causa da sua atitude? Foi, então você tem que ressarcir ele. Foi muito mais simples, tá ligado? Não é comercializado isso. Tá, mas minha mente, pô, deu bugada com isso daí. E a gente tá trazendo o Luiz pra cá. Aí eu pensei assim, cara, a gente tá trazendo ele pra uma cultura que ele não teve contato, e essa cultura, ela ela gira em torno do coração de mamão, assim. Cultura paulista é bem isso. Cara, como que a gente faz isso na prática, tá ligado? O que você tá falando? Eu buguei real, mano. Na prática de... Porque assim, no fundo, tipo, a gente vive em torno disso, mano. Todo mundo, assim, a gente casou, precisa pagar conta e tal, quanto mais segurança, melhor. Aí como que a gente faz isso sem virar o Francisco de Assis, tá ligado? Cara, é aquilo. Jesus, ele não está preocupado realmente em dizer se você tem ou não tem. Acho que eu gosto mais de Calvino nessa questão. Calvino, ele vai deixar bem claro. Se você não tem, significa que Deus criou você para ser humilde o suficiente e saber que você precisa dos outros. Mas se você tem, Deus criou você para ser humilde o suficiente para ser a ajuda daqueles outros humildes que estão te pedindo. No final é porque no reino de Deus não tem separação entre rico e pobre. É difícil. A afirmação me gerou 30 perguntas. É difícil viver isso, porque, querendo ou não, o nosso coração... Aí vai apontar onde está o nosso coração. Então, se o nosso coração ainda está nisso, então tá errado, irmão. Bora mudar. Vai conversar com Deus. Procura. É aquilo. Senhor, eu não... Qual foi a resposta do cara para Jesus? Ajuda na minha fé. Me ajuda a viver assim, eu não consigo. Eu ainda estou preocupado com o tanto de dinheiro que eu estou guardando por mês. Eu ainda estou preocupado sabendo se eu vou pagar as contas ou não. Eu ainda estou vivendo preocupado se esse mundo capitalista aqui de São Paulo vai me engolir, velho. Eu quero mudar para o interior e viver de plantação e comer da minha própria planta. Eu quero viver assim. Eu não me adaptaria, tá ligado? Isso. Aí eu penso assim, caramba, será que eu tô tentando? Eu é muito descansoso igual mais assim. Não, o pessoal é calmo. É tranquilo por conta disso. É outro espírito. A gente vive tanto num negócio de correria, porque pra gente o nosso tempo é tão valioso que a gente não aguenta esperar 5 minutos do metrô. Beleza? Metrô, 3 minutos. 3 minutos, beleza. Quando foi 5, nossa, o metrô tá demorando, né, hoje? Pô, foi só 2 minutos a mais. E aí, onde está o seu coração? Nessas coisas daqui. Como é que a gente vai mudar? Pô, é só Cristo. A gente não muda o nosso coração. E a gente, quando vai para esses lugares, a gente não muda. Porque você volta pra rotina que você tá. Não, e até lá. Não muda, mano. Seu coração ainda tá nisso. Você acha que o dinheiro que você tem vai salvar aquela pessoa. É exatamente isso. Você acha que, tipo, não, se eu pegar aqui, poxa, 1 milhãozinho dá pra comprar quantos barcos? Legal, mas não é isso. O que vai mudar é o coração voltado pra Deus. Pra Deus ele não tá se importando se você é rico ou se você é pobre, mas o seu coração é meu ou não? Quem é o Deus final? É eu ou as outras coisas? Eu posso viver uma vida simples e não estar preocupado com Deus também. Caraca, mas eu posso viver uma vida simples. Se eu pegar minha avó, ela vive uma vida simples, ela não tem muita coisa. Mas ela está preocupada com a vida simples dela. Ela não está preocupada com Deus. A vida simples dela é fazer fofoca das vizinhas. É olhar pra minha mãe que agora tem uma casa e falar, nossa, a velhinha conseguiu finalmente, né? Tava na hora, né? Depois de 50 anos. Tipo, pô, seu coração ainda tá preocupado, mesmo que você tenha uma vida simples, não tá preocupado com Deus, já que minha avó é crente. Entendeu? Tipo, não tá preocupado com Deus, pô. Então, a questão aqui não é, tipo, se é uma vida boa ou se é uma vida simples. Afinal, o seu coração tá onde?
você é cidadão do reino de Deus, porque o Sermão do Monte você é um cidadão do reino de Deus. Você é um cidadão do reino de Deus, o seu coração deve se preocupar com o reino de Deus. O problema é que a gente, na vida prática, a gente passa pelo menos 8 horas do nosso dia trabalhando. 8 horas por dia. Você está buscando um pouquinho, nem que seja de segurança, para você poder existir onde você está. E aí você trabalha pra caramba e você... Ah, não, ok, eu sei que acordo, faço meu devocional, eu oro durante o dia, mas você passou tanto tempo focado em buscar recurso que é mais fácil a gente ter o nosso coração para isso do que ter aquela consciência, não, eu preciso confiar em Deus, a minha segurança é Deus, não é o meu braço, eu tenho que estar com Ele, confiar nele. Eu acho que é só se a gente pedir e buscar em Deus mesmo, para Ele dar força, porque humanamente a gente vive buscando para existir mesmo, para sobrevivência. E qual é a nossa resposta em tudo isso? O que a gente pensa? Qual é a resposta que a gente quer? Como é que eu vou mudar? Aí você olha, você não conhece o seu coração. Você esqueceu quem você é filho de Adão. Você não vai conseguir mudar. Seu braço não consegue mudar. Você não consegue olhar para o seu trabalho e falar, agora eu vou glorificar a Deus com o meu trabalho. Não, você vai olhar para o seu trabalho, eu preciso ganhar mais aqui porque... Sei lá. No final das contas, você só tá lá por isso, né, mano? Aí você fala, se pudesse estar em qualquer outro lugar, então estaria. Você fala, pô, eu preciso porque eu preciso sobreviver. Aí Deus fala, mas mais uma vez você tá tentando fazer com que você faça alguma coisa. Mas não é. Você não consegue. Nunca vai conseguir. Porque o seu coração não é um coração do Éden mais. Não é aquele coração que quando Deus habitava no meio, você conversava com ele, tinha prazer, você esperava ele descer no final da tarde para conversar. O seu coração não é mais esse. Lembra qual foi o castigo do Éden? A terra vai pedir para você, e você vai, do suor do seu trabalho, você vai conseguir. Por quê? Culpa do seu coração. A culpa é do seu coração. Não era para ter nenhum desse tipo de problema. A gente não deveria nem estar se preocupando com o dinheiro. É por isso que o cidadão do reino de Deus... Ele fala, uma vez ansiosa, seguida. Tem que gravar. Eu já falei, puta, mano, que inferno, velho. A gente morrendo de ansiedade porque no mundo mesmo com Deus, moderno. a nossa cultura, ela tá impregnada da lógica de Mamon, cara. E é por isso que a cultura cristã ela deve permanecer acima de qualquer outra cultura. Prevalecer acima de qualquer outra cultura. Mas a questão de cultura, por exemplo, você mesmo já falou outras vezes, que tem cultura que o pessoal tipo, fuma. O Ariel mesmo falou do pessoal lá do Líbano e tal. Normal fumar cigarro. Os caras, os missionários lá, que vivem base, Então, mas o Spurgeon pregando Jesus, puxado. ele veio redimir a cultura. E nesse aspecto aí é tipo, a única coisa que Jesus eleva a Deus é o dinheiro. É o dinheiro. A outro Deus, a idolatria. Então a nossa cultura é idólatra. Aí Jesus veio redimir isso. Entendeu? E aí, mano, a gente tem que ser diferente nisso. Aí esse é o problema. Como a gente vai ser se não assim? Qual que é o caminho então que a gente vai trilhar? Porque isso é sério, mano. É idolatria. Ele vai colocar ali, e a idolatria posteriormente ela não é só motivo de condenação, mas ela é a quebra do primeiro mandamento, literal dos deuses de mim. Então é muito sério, cara. E eu olhando hoje no entorno, até o meu pensamento de tudo é esse. É pra isso. O meu também. E agora? Eu quero resposta, senhor. Agora é. Se vira, Deus vai. misericórdia. Você só me jogou no meio do mar. Dá um passo a passo, vai. O problema, Dependa de Deus, né? o problema é tipo, você me jogou no mar e tipo, mas você não sabe nadar. Você não tem a boia. Quem tem é Deus, pô. É pra isso que ele veio. Pra ser mais forte pra confiar em Deus do que pra sair de manhã e confiar em si. E é isso. O que Cristo está dizendo, basicamente, toda a estrutura é em quem você está confiando. Você está confiando no seu dinheiro, pô. Confiando naquilo que você pode acumular aqui.
Tá confiando nos seus olhos, naquilo que você deseja. Mas Na a sua vontade de ser confiança. hippie, tá ligado? Sei lá, Mas aí, a Aline e meus cachorros no meio do lugar. A sua ainda tá melhor e a minha, que a vontade era ser rica. A dele ainda tá melhor. Pelo Tá menos eu mais, gostaria de ser tá mais esse. crente. Tá mais quente, Tá melhor que eu. Será que tá? Porque eu acho que é dois extremos. mas aí, Jesus ele não vai terminar aí. Jesus ele tem que dar resposta dos problemas também. Ele vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí Jesus deixa bem claro, ele não ignora as nossas necessidades reais. Fala, vocês estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Aí fala, mas são os gentios que se preocupam com isso. É a cultura do mundo que se preocupa com isso. Você não vai se preocupar. Até porque eu já até falei na oração, como é que você vai orar com Deus, né? Cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você não vai se preocupar com o que comer, beber, com vestir. Aí o que Jesus diz? A natureza prega. Então olha para os pássaros. Não semeiam, não trabalham que nem louco, que nem vocês trabalham, não semeiam, nem colhem, não fazem tudo isso, mas contudo, eles têm comida diária. O Pai Celestial sustenta. Aí ele fala, não, mas a roupa, principalmente questão de roupa, era sinal de status. Então, o linho fino era tipo, o cara tem muito dinheiro, ele. Não se preocupe com o que vestir também. Se você está se vestindo bem, se você acha que, nossa, olha só como eu me visto, eu tô parecendo um... Se você, como você... Como você consegue se parecer com os outros, ele não se preocupa com isso. Quer saber? Olha para a erva do campo, para os lírios. Eles não tecem, nem fiam, eles não fazem as roupas deles. Aí ele coloca o cara mais top, mais rico da história. Nem Salomão se vestiu como um deles. Se Deus veste assim os lírios do campo, as ervas do campo, que amanhã é lançado no fogo, será que ele não vai se preocupar com isso? Aí Jesus deixa bem claro, ele sabe que você precisa dessas coisas. Ele sabe que você precisa comer. Ele sabe que você precisa se vestir. Então, no final das contas confie em Deus, meu irmão. É um negócio meio Davi, né? A gente tem que ficar falando com a nossa alma. Você tem que confiar em Deus, a sua segurança não está em você mesmo. Se uma flor que nasce hoje, morre amanhã, Deus cuida. Imagina você que é filho dele. A gente meio que tem que ficar falando com a gente mesmo. Jesus está falando de valor mesmo lembrar, também, né? Que ele fala, vocês não valem muito mais do que isso? Seu corpo não vale mais do que as roupas que você veste? A sua vida não vale mais do que você come? Então, você tem muito mais valor para Deus. Você é o centro da criação. Totalmente contra o que esse mundo fala, que não é você, é a roupa que você veste, é o carro que você dirige, é a casa que você tem. Não, o valor está intrínseco em você, por ser imagem e semelhança dele. Você é o centro da criação. Mano, eu nunca vi essa mensagem tão escandalosa, nunca bateu tão escandalosa no coração. Porque às vezes a gente só lê, né? Aí só passa. Eu já preguei várias vezes essa passagem. Eu nunca tinha ouvido assim. Entrou assim Sei. no coração desse jeito. Porque a palavra de Deus é viva. Mais afiada que espada de dois gumes. Penetra na alma. E é isso, cara. E aí Jesus só termina, tipo, vocês não podem acrescentar um dia sequer na vida de vocês. Então parem de preocupar com o dia de vocês. Parem de se preocupar com as coisas que vocês podem ter aqui agora. Se preocupe com a vida de vocês que valem mais. Se preocupe com o corpo, preservar o corpo de vocês que valem mais. Às vezes a gente entrega o nosso corpo para qualquer coisa também. Mas Jesus, o seu corpo vale mais, a sua vida vale mais. Deus sabe que você precisa, então não se preocupa com isso. Aí você vai lá em Salmos, Davi falando a mesma coisa. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Porque Deus sabe que você precisa. Cara, todo mundo sabe aqui, pô, foi difícil a vida pra mim também. E aí eu olho, tipo, minha mãe, a gente sem nada, a gente... No dia certinho, não tinha mais nada. Minha mãe falou, acabou a comida, já era. No dia seguinte chegou uma van cheia
E meu irmão só tinha orado. Pô, Deus, eu queria uma melancia. E aí, o que tinha na van? Uma melancia, mano. Do patrão do meu pai, que lascou ele todinho, fez meu pai perder até o dedo. Esse patrão do meu pai, que a gente odiava tanto, foi o cara que Deus usou pra falar, essa família precisa de comida. Deus nunca deixou faltar nada. Tava eu e a Bia uma vez, caminhando, tipo, meu bem, tem algum dinheiro ainda no Flash? Tem não. Acabou o dinheiro, como é que nós vai comprar? Que nós vai comprar pra semana? Só recebo na outra semana, lascou. O que a gente vai fazer? Ah, não sei. Já, vamos pra igreja. Saindo da igreja, a gente já deu R$200. Nossa, a gente tinha esse dinheiro pra passar a última semana do mês. Aí uma pessoa pediu o dinheiro emprestado. Falou assim, eu te pago. Eu falei, tá bom. Aí a gente ficou sem o dinheiro pra passar a última semana. Porque, gente, eu não sei o que a gente vai fazer. Vai tomar água a semana inteira, sei lá. Não tinha o que fazer. E aí no dia, a gente vai no mercado depois da igreja. Tá bom, sem dinheiro, né? A gente vai fazer o que no mercado? Aí, não sei, a gente vai no mercado. Aí minha tia, antes da gente sair, falou, eu senti no meu coração de dar isso pra você. Aí eu... Cara, eu nunca vi alguém tão bem cuidado por Deus quanto a Bia. Qualquer coisa, Bia. Eu tava querendo um negócio aqui, né? Meu Deus, é muito cuidadoso. De repente, toma. Gente, da onde veio? Não sei, tá aqui. Por quê? Porque Deus sabe que você precisa dessas coisas. Você tá falando, não se preocupe. E depois que passar isso, a gente não confia de novo, né? De novo. Confia de novo. A gente poderia falar assim, poxa, agora beleza, entendi. Eu precisei e você cuidou de mim. Aí a próxima vez a gente já tá de novo. Desesperado. Mas a gente tem que aprender. Foi várias vezes isso. Só tinha também. Eu tinha cuidado. Eu esqueço disso, cara. Mó facilidade. Eu esqueço todo mês. Todo mês eu recebo salário, acabou o salário. Eu, putz, lascou, né? Mas aí eu sobrevivi mais um mês. Caramba, sobrevivi mais um mês, né? Lembrei. É providência divina. Então, no final das contas, a ansiedade é inútil. Viver ansioso é inútil. Porque não acrescenta nada na vida. Nada. Preocupação excessiva é falta de fé na prática. E aí pega. Porque aqui tudo é teoria que a gente fala. A gente estuda teologia pra pura teoria, mas e a prática disso? E a fé vivida na prática, onde tá? Fala, não tá, né? Porque eu tô preocupado, porque eu tô ansioso. Então sua fé não tá vivendo na prática, você não tá confiando em Deus. Então, mas aí Jesus deixa bem claro, pô, ele aponta para a natureza dizendo, a natureza confia em Deus e você não. O passarinho não vai comer, mas tá lá. Ele faz o caminho dele todo dia e tá satisfeito. O lírio do campo, ele tá lá florescendo, porque Deus tá vestindo ele. A natureza não se preocupa com isso, mas você tá preocupado. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele deixa bem claro, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mas é o que você falou, gente, eu aposto. Esse dia eu tava em casa, aí eu falei, né, calma Deus, quando ele falou pra gente pedir pro Senhor esvaziar a gente ter mais fome e sede, né? Aí, mano, eu não consegui esse dia, eu lembro até hoje, né? Foi semana passada, eu não consegui trampar, mano, sem antes de avião. Eu não consegui sair de casa, mano. Ele falou, você vai ler a Bíblia. Mano, fiquei mais ou menos uns 40 minutos lendo a Bíblia e orando. E eu senti um negócio, aí tava, mano, já tinha tomado café, mano, eu senti uma fome, mas não era de comida, mano. Depois que eu li e orei, mano, 40 minutos, mano, algum bagulho passando. Eu falei, mano, que a gente tem isso todo dia, mano? É sério, Henrique, mano. Não era, mano, eu tinha acabado de tomar café. Aí eu falei, mano, ansioso, assim, ó, sai de casa, pegar as coisas, aí destinado. Aí, mano, eu vi a Bíblia em cima da mesa. E eu falei pra Deus que você vê a questão, a distração. Ele falou, não, você vai ter que ler. Eu não consegui sair de casa, mano. Aí quando eu ia sair, eu falei, mano, Deus tá falando me ler. E o negócio ficava lá com uma fome assim na barriga, mano. Aí eu li o bagulho e orei, mano, 40 minutos, mano, nem deu tempo de passar. Aí tipo, a ansiedade passou e a fome passou, mano.
Não, nunca senti um bagulho desse, né? Fome e sede de Deus. Nunca senti um bagulho desse, né? No que você tem fome? Fome de Deus, sede de Deus. O interessante é que Jesus não está condenando aqui. Jesus não está condenando o planejamento. Jesus não está condenando o planejamento. É interessante você se planejar, pô. Faz parte da graça de Deus fazer o seu intelecto pensar em planejar. Até porque em Lucas também ele vai dizer sobre construir. Ele fala, pô, ninguém vai construir uma torre sem planejar antes. Sem calcular quanto que vai custar aquilo. Então planeje, se planeje. Mas não viva ansioso no planejamento. A ansiedade de ter as coisas não vai fazer nada. Aí os filósofos do mundo inteiro tentam ficar respondendo. Por que o ser humano vive o tempo todo ansioso pelas coisas e quando consegue as coisas, não tem satisfação nelas? A ânsia de ter o tédio e o tédio de possuir. Até hoje ninguém nunca respondeu. E a resposta é simples, é porque a fome da pessoa não é a fome de Deus. A ansiedade não vai te trazer para nada. Quando você é satisfeito plenamente em Deus e sabe que Ele cuida de você o tempo todo, não, se você ganha alguma coisa, você é satisfeito com aquilo. Fala, caramba, tá bom. Glória a Deus, pô, eu tenho um carro, glória a Deus, eu tenho uma casa. Mas aí a pessoa vive na ansiedade de, se eu não tiver uma casa, eu não tenho uma vida. Aí quando tem uma casa, a casa não é o suficiente, aí precisa de uma casa maior. Por quê? Porque eu preciso ter filhos. Aí compro uma casa maior. Pô, agora que eu tenho um pouquinho mais, eu preciso de uma casa que pelo menos tenha uma garagem para colocar um carro possível. Compro uma casa com uma garagem. Não é o suficiente, porque minha mulher também tem que ter um carro. Então tem que caber 2 carros. Vai lá e vai indo, porque nunca está satisfeito. Porque a fome, a ansiedade, toma conta dele das coisas, dos bens materiais, que é o que Jesus está condenando o tempo todo, falando, não se preocupe com isso, não se preocupe com dinheiro, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, mas busque o reino de Deus. E a justiça do reino de Deus. E aí quando você busca o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, gente, não é só o reino de Deus. A gente é um exilado nessa terra. Que Jesus está falando aqui para cidadão desse reino. O Sermão do Monte é a ética do reino de Deus. As leis do reino de Deus. Mano. A gente é exilado aqui nessa terra. Como exilado, a gente vive com as leis de lá, não daqui. Então a nossa justiça é de lá, não é daqui. É por isso que a gente busca revelar para o mundo o reino de Deus e a sua justiça. E é por isso que a gente busca por ela o tempo inteiro. Só que a justiça de Deus não é igual a nossa. Então na justiça do mundo é tipo, pô, legal, você trabalhou pelo seu dinheiro, irmão. Você merece desfrutar dele. Na justiça do reino de Deus você tem o seu dinheiro, o seu irmão está precisando. Dá o dinheiro para ele. Empresta lá os R$200 e fica sem comer. Eu vou ficar sem. Não se preocupa com isso não. Cada dia é o seu próprio mal. Você pode acrescentar um dia na sua vida? Não. Então pare de se preocupar. Faça a justiça do reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas serão acrescentadas. E aí Jesus é bem claro de dizer que todas essas demais coisas serão acrescentadas. Comida, bebida e vestimento. Ponto. Deus te garante. Está aí com você. Não se preocupa não. O resto é com Ele. Acho que a aula foi bem. Finalizamos o capítulo 6 depois dessa. Obrigado, mano. Foi top. Amém. Top. É isso. Finalizado? Nessa mesa hoje. Eu também.